E aqui, galera, vamos falar dos 4 últimos itens que faltam para a gente completar a nossa grade. Mas, de novo, assim como na lateralidade, e nos padrões, e nos ciclos, e quase tudo que a gente viu aí nessa segunda metade do curso, em função da gente ter esse contato ostensivo e da gente ter essa nossa sala em que a gente fala de temas relacionados a alvos, stops, movimentos projetados e gerenciamento dos trades o tempo todo, muito do que a gente vai ver aqui reforça o que a gente já viu antes, né? Porque a gente já fala e a gente vem falando durante todo esse período sobre esses temas, né? Então, assim, talvez não seja tanta novidade, mas reforça todos os conceitos que a gente viu até aqui. Para que a gente gerencia trade? Qual que é o lance por trás de gerenciar trade, né? A gente deve estruturar um trade para que ele tenha uma equação do trader positiva. E, necessariamente, como a gente viu ontem, evitar entradas em trades que tenham uma equação do trader negativa. E a gente já sabe o que é uma equação do trader positiva e uma equação do trader negativa. É o risco e o retorno ponderado pela probabilidade, mostrando que a probabilidade de ir no alvo antes de ir no stop é maior do que a probabilidade de ir no stop antes de ir no alvo. Ou seja, quando você equaciona, você tem um resultado positivo, maior que 0. Maior que 1, na verdade, né? Porque 1 para 1 não faz muito sentido às vezes. Mas para que a gente possa acompanhar a evolução do trade, a fim de possibilitar qualquer alternativa de gerenciamento, a gente observa ciclo contexto e cada um dos fechamentos das barras. E aí, conforme o price action, conforme o comportamento do preço, conforme o fechamento da barra, conforme a continuidade, a evolução do trade, a gente pondera se, eventualmente, a gente antecipa a nossa saída ou a gente alonga a nossa saída. Isto é gerenciamento. As pessoas falam assim, pô, gerenciamento é escalar. Não, escalar é uma parte do gerenciamento. Quando você entende que a sua probabilidade aumenta, ou quando você entende que você entrou mal, mas em função de um ciclo ou de um contexto, você tem probabilidade de fazer algo para que a sua probabilidade volte a aumentar, ou corrigir as suas armadilhas, sair de situações equivocadas. Mas o grande lance é que o que interessa é um monitoramento constante do trade. E é isto que é gerenciar, é você acompanhar a evolução do trade e utilizar ferramentas, tomar decisões rápidas e eficazes para que você antecipe a sua saída caso a sua probabilidade despenque, ou para que você alongue ou escale, ou aumente a sua exposição caso a sua probabilidade dispare a seu favor. Então, qualquer trade que tenha uma boa equação do trader é um bom trade, mas não é suficiente. Por quê? Porque depois que você apertou o botão, você não pode simplesmente virar as costas, que aí você deixa de ser um bom trader. O trade do Walmart é legal para os iniciantes, funciona na maioria das vezes, mas não para quem busca alta performance, alto rendimento, né? Você botou no trade, entrou no trade, mesmo convicto de que ele tem uma equação do trader positiva, você tem que monitorar, acompanhar, reavaliar. A cada novo fechamento é uma nova história. E você reavalia isso. Você conduz, acompanha a evolução do trade. E à medida que você percebe a alteração naquelas relações que compõem a equação que a gente falava ontem, risco, retorno e probabilidade, você reequaciona as coisas, você redimensiona as coisas. Você aumenta ou diminui a sua exposição. Você alonga ou reduz o seu alvo. Você sai antecipadamente, você carrega um pouco mais, você alivia um pouco mais. Então, gerenciar o trade a partir da sua entrada é, na verdade, acompanhar a evolução do preço, acompanhar os fechamentos das barras. E com base nisso, você avalia se o seu stop está bom ou não, se o seu alvo faz sentido ou não, se você tem força e pressão suficiente para buscar o alvo de algum movimento projetado ou para atingir algum suporte ou resistência relevante do preço conforme você havia previsto. Você considera reduzir a sua exposição ou aumentar. Você escala para dentro ou para fora se você entrou mal.
E isso sim é gerenciar, é acompanhar e, em função da tua leitura e da sua interpretação, agir com algumas ferramentas que a gente já aprendeu. A gente fez um tradeaço desse lindo. Gabriel, na verdade, eu saí porque, justamente por conta disso, eu saí do trade e para mim não foi tão bom, porque eu saí com um lucro bizarramente pequeno. O Pedro e o Gabriel tolaram o pé no bardo até o queixo. Mas nós estruturamos o trade exatamente assim no dia que a gente veio embora do Rio, que foi uma venda no dólar de 25 pontos, em que a gente estruturou de um jeito, incrementou o stop em função do que havia acontecido, leu o preço, trouxe o stop, projetou o alvo, estendeu o alvo, aumentou a mão, e eu, no meu caso, saí mais cedo que eles, porque eu tinha que fazer outras coisas e porque eu não ia conseguir acompanhar. Então, até onde eu pude ler, eu gerenciei de um jeito, porque aquilo era o que, para mim, faria sentido se eu tivesse que encerrar naquele instante, porque aquele era o price action daquele minuto, e eles que tinham mais tempo e puderam ficar um pouco mais, levaram de outra forma. E eu saí com, acho que 11 pontos e eles com 25. Em função do quê? Da entrada? Não, a gente entrou no mesmo lugar. Só que a gente estruturou até o momento da entrada do mesmo jeito. A partir dali, a gente gerenciou de forma diferente. Porque à medida que os preços e as barras foram fechando e os preços foram mostrando algum comportamento específico, a gente foi acompanhando essa evolução e eu antecipei a minha saída e eles alongaram o alvo deles. Foi ou não foi? E aí foi uma venda linda, foi o trade do dia. Então, galera, aquela história que a gente também falava lá no primeiro slide do curso, quase. Não existe entrada perfeita, não existe um trade perfeito. Existem bons trades. E hoje a gente já sabe o que é um bom trade. Um bom trade é aquele que satisfaz uma equação do trader positiva. Então, qualquer trade que tenha uma boa equação do trader é um bom trade. Mas o que deixa realmente o negócio interessante, o que faz o negócio realmente fazer sentido, é boa leitura, boa interpretação do contexto e principalmente bom gerenciamento, que é o que você faz a partir do momento que você entra no trade. Isso aqui eu coloquei aqui mais para que vocês relembrem essa história. A gente já falou sobre isso, né? Equação do trader positivo é aquela equação que pondera risco e retorno, lembra disso? Mas a gente nunca vai ter altíssimo ganho, altíssima rentabilidade, com baixíssimo risco e altíssima probabilidade. Isso não existe. Quando você altera alguma das variáveis, eu quero ganhar mais, eu alongo o meu alvo. Alguma coisa eu tenho que dar em troca, não tem almoço grátis. Então, é a forma como você equilibra e mistura esse conjunto de variáveis e pondera pelo cenário que você calcula, você assume, você pondera dentro do seu contexto também, que gera essa subjetividade da probabilidade que faz com que você conduza o trade, gerencie o trade, cada um à sua forma. Mas é muito importante que vocês saibam que muito dinheiro com risco baixíssimo e altíssima probabilidade não existe. Porque se existisse algum segredo para que isso aqui fosse uma verdade, provavelmente o Goldman Sachs saberia e ele usaria com todos os seus recursos. E não haveria contraparte, porque ninguém pode com instituições desse tamanho. Então é importante que vocês nunca se esqueçam que quando estiverem convictos de que há uma clara vantagem para a compra, então que você considere que há alguém que tenha que te vender. E que normalmente esse cara que vai te vender está tão convicto quanto você de que a vantagem não está na compra, e sim na venda. E que como são instituições que fazem o volume, é importante você se lembrar que talvez do outro lado esteja uma instituição. E que essas instituições normalmente têm pessoas tão ou mais inteligentes e espertas que nós, que já provaram e, portanto, estão convictos e acreditam exatamente no oposto do que a gente acredita. E ninguém está lá disposto a te dar nenhum dinheiro. Então, nunca imagine que uma operação é completamente perfeita, pois para que ela fosse completamente perfeita, isso remeteria à ideia de que deveria haver
uma completamente imperfeita, e provavelmente a imperfeita estaria na mão de quem realmente tem dinheiro para fazer a coisa acontecer. Então, isso não vai acontecer. Portanto, volte e reavalie risco, retorno, probabilidade, equação, gerenciamento, o que é que eu vou fazer a partir dali, e se fechou a favor do que eu acredito e a minha premissa se mostra válida, então talvez o meu alvo, talvez aquele movimento projetado, talvez não é aquele o movimento projetado, talvez eu deva projetar um outro alvo mais curto, que tenha maior probabilidade, enfim. A gente viu isso exaustivamente durante todo o curso. Aqui é só para vocês não esquecerem, principalmente nesta reta final em que vocês, daqui a pouco, daqui a mais alguns meses, devem colocar o dinheiro de vocês na panela. Lembre-se também que a maioria dos setups tem apenas entre 40% e 60% de chance de dar certo. Principalmente as MTRs, segundas entradas, barras de sinais em excelentes contextos. O segredo não está em encontrar o setup perfeito, mas em ler corretamente o movimento, estruturar e gerenciar bem os seus trades. Botei aqui e botei lá no final de novo. Paul Brooks escreve que o segredo do sucesso são stops longos, escalar e bom gerenciamento. Wide stops, scale in and management. Scalps e swings, vocês já sabem o que é. A única coisa que eu quero que vocês não se esqueçam nunca é que scalps pressupõem altíssima probabilidade, algo maior que 70%. Então, mesmo que vocês vejam em função da distância até o alvo, alguma coisa que parece muito provável de acontecer, se for contra a tendência, vocês nunca têm altíssima probabilidade contra a tendência. Então, evitem de fazer, tá bom? O Brooks escreve no livro que a gente nunca será consistentemente lucrativo enquanto a gente insistir em scalps contra a tendência. Contra a tendência, por definição, não é altíssima probabilidade. É contra. Otávio, em lateralidades. Bom, em lateralidades não é tendência. Lá você pode tentar alguma coisa contra qualquer movimento, principalmente se em bom contexto e localização. E a gente busca o quê? Alguma vantagem, algum edge. E o que é uma vantagem? É algo que te ajuda a estruturar um trade que tem uma equação do trader positivo. É algum desequilíbrio. Normalmente, essas vantagens são absolutamente rápidas. E a gente precisa estar absolutamente concentrado para poder perceber esse momentâneo e urgente desequilíbrio, que se encerra muito rápido também. Essas vantagens podem ser uma vantagem de risco, por exemplo, como o Jorge sugeriu. Pô, tá no fundo. Tá no fundo, o risco é baixo, se eu quiser comprar. Talvez quando o cara coloque isso ponderando pela probabilidade, visto que mesmo com 40% de chance, ou com 60%, mas aqui no caso seria 40% de chance, porque vem caindo. O risco é tão baixo em relação ao potencial retorno que ele tem uma edge, ele tem uma vantagem na visão dele. E aí ele reestrutura. Então, vantagem é a mistura dos ingredientes para se conseguir uma boa equação do trader. Uma boa equação do trader. É uma equação do trader positiva. Mas lembre que alguma coisa você tem que dar em troca. Nada é absolutamente perfeito. Se o seu trade for de alta probabilidade, portanto, um scalp, o que é que você vai dar em troca? Tamanho de stop maior e ganho menor, porque o scalp realmente leva a um movimento menor, tem uma amplitude menor, se resolve em poucas barras, é uma quantidade de pontos menor. Mas o que é que você está ganhando? Probabilidade. Eu gosto de alta probabilidade, eu, Otávio. Bom, e aí, esse tal de stop? A gente já viu um pouco sobre stop quando a gente falava sobre risco, porque a distância até o preço de stop define o tamanho da minha exposição ao risco. E a gente já viu do porquê que a gente deve usar stops. Por que a gente deve usar stop? Porque ele nos protege, ou os stops, nos protegem de nós mesmos e nos protegem de catástrofes. Eu, particularmente, utilizo stops no dedo, né? Mas deixo, dependendo do tamanho da conta, alguma coisa lá na corretora, na plataforma, para evitar que, mesmo tudo certo, dê algo muito errado. Só que, como a gente viu ontem, a gente não deve utilizar stops idiotas, bestas, toscos, né? Stops meia-boca. Skunk stops, como diria o Brooks. O stop é sempre técnico
e ele necessariamente deve ser sobre princípios, fundamentos e premissas, e inegociável. Ele ajuda a gente a dispensar operações extremamente caras para o nosso tamanho e nosso contexto, e são decisivos na determinação do tamanho do seu lote. Mas e aí? Aonde é que eu posiciono esse troço? Também já vimos, mas não custa relembrar. Em tendências que apresentam sequência de price action favorável, o que é uma tendência que tem sequência de price action favorável? Se uma tendência de alta, higher highs and higher lows, máximas e mínimas mais altas. Se em tendência de baixa, lower highs and lower lows, máximas e mínimas mais baixas. Isso é tendência de alta, tendência de baixa. E aonde vai o meu stop? Normalmente, abaixo ou acima de barras de tendência, acima ou abaixo de máximas e mínimas majoritárias. As minoritárias vai depender muito de como você estruturou e de qual é a sua essência de gerenciamento. Mas aqui eu coloquei também para vocês lembrarem que uma mínima majoritária em uma tendência de alta é uma mínima mais alta que antecede um forte rompimento. Uma máxima majoritária em uma tendência de baixa é uma máxima mais baixa que antecede um forte rompimento. Portanto, se ela antecede forte rompimento, e rompimento é tendência, e a barra é forte, um stop abaixo ou acima desses níveis de preço faz sentido. E aqui coloquei algumas ideias para vocês terem. Topos e fundos anteriores, barras de sinal se estiverem em bom contexto, alvos de movimentos projetados, rompimentos de linhas de canal ou de tendência, início de rompimento com continuidade, abaixo de setups de reversão ou acima de setups de reversão. Mas eu posso usar stop com base em algum outro critério financeiro? Eu usaria se e somente se ele não fosse contra um stop tecnicamente baseado em price action. Mas eu poderia, eventualmente, utilizar algum outro critério financeiro, por exemplo, tamanho médio de barra, tamanho médio de perna, experiência e conforto do operador, amplitudes médias. Mas eu faria isto se e somente se eles não fossem concorrentes a nenhum destes outros aqui. Se for, reduza o tamanho do lote a fim de reduzir a exposição e coloque em algum lugar que tenha base ou referência técnica em algum padrão de price action. Esses que são com base em movimentos projetados, que a gente colocou aqui, são aqueles que se formam, por exemplo, ou que a gente calcula em relação a trading ranges ou tight trading ranges, distanciamento em relação à média, barras de rompimento, estruturas, swings de rompimento, altura de canais, bocas de wedge, altura de triângulo, rompimento até gap de projeção. E adivinhem só, se os alvos não vão ser basicamente a mesma história. Então tá aqui. Stop, 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 stop. Beleza? Vocês entendem por que está aqui, por que está aqui, por que esse aqui? A gente já falou disso 1 bilhão de vezes, né? Fica aqui só para referência de vocês. Então, aqui seriam alguns stops em tendência e aqui alguns stops em lateralidades. A projeção da estrutura lateral para baixo é um stop. A projeção da barra lateral para baixo é um stop. E se dentro da lateralidade eu quiser aproveitar alguma estrutura de tendência, que a gente já viu que dentro de lateralidade há tendência, eu coloco o meu stop abaixo da barra que deu início ao impulso, sabendo que corro ainda algum risco, porque se lateralidade, pode haver um reteste e o preço pode fazer uma nova mínima antes de subir. Então, eu utilizo projeções. Essa frase é muito importante e eu acho que ela deveria ser para todas as demais, desde que façam algum sentido, principalmente em lateralidade, que a gente sabe que o preço vai e volta, faz nova máxima e cai, faz nova mínima e sobe. Então, procurem estruturas que façam algum sentido. Mas se você está fazendo algum scalp e você quer aproveitar, por exemplo, só a perna de queda, você sabe como estruturar.
E aí entra o lance do gerenciamento. Quer dizer, se por acaso isso aqui não for, se você entrou para aproveitar a tendência, o swing de queda, e por acaso esse troço muda e você não tem um swing, uma tendência de queda dentro da lateralidade, você tem uma lateralidade dentro de outra lateralidade, mudam as premissas. Aí você tem que reavaliar se o seu gerenciamento te compete um stop onde você tinha inicialmente proposto. E se for o caso, você ajusta ou abandona o trade, antecipa a sua saída, ou inverte, enfim. Quando é que eu posso usar alguns stops mais curtos? Você pode usar, eventualmente, algum stop mais curto quando você tiver algum tipo de rompimento pequeno ou uma boa barra de reversão. Por exemplo, uma boa barra de sinal que feche no extremo a seu favor com um bom corpo, ou seja, uma barra coringa. Se houver sobreposição de barras, cuidado, não use apenas a barra como stop. Prefira ao menos 2 vezes a amplitude da barra. Lembra do doji, que a gente projeta o doji para cima porque é lateral? Se eu tiver uma barra de tendência seguida de outra que a reverta, como se fosse um 2BR, se eu somar as duas, o que eu tenho? Um doji, não é isso? Então, portanto, mesmo nesses casos, o ideal seria a projeção da barra. Mas se você está olhando apenas para o impulso, você pode usar o stop acima ou abaixo da barra e observar o que acontece. E, eventualmente, antecipar a sua saída, caso não aconteça o que você havia previsto inicialmente. Lembra de uma coisa importante. Stop curto exige boa barra de sinal ou rompimento, barra de tendência. A gente, para usar stop curto, abaixo de fundo de barra ou acima de topo de barra, você precisa de barra de tendência clara. Clara. Boa barra de sinal, forte rompimento com continuidade, composto essencialmente por barra de tendência. Você precisa disso aí. Caso contrário, não encurta o stop que vai dar merda. E lembre-se que quanto mais distante for o seu stop, maior é a sua probabilidade. Stop de scalp para scalp, stop de swing para swing. E quando é que eu saio do trade? De forma antecipada. Quando a premissa fundamental que me fez estruturar e acreditar no movimento muda, quando você está desconfortável ou se sente confuso, ou quando você perde a capacidade ou a habilidade de replanejar real time, fechamento a fechamento. Você cai fora. Quando isso acontecer, você cai fora. E eu coloquei mais alguns itens aqui que, principalmente para vocês iniciantes, diria uma coisa: se acontecer, não interessa o que venha a seguir, caia fora. Então, olha só, se você entrar num trade e, como continuidade, você tomar uma barra de rompimento muito grande contra, não interessa que é o que quer que seja, estopa o trade na hora, enquanto você ainda não tiver uma extrema habilidade de gerenciamento. Eu fiz com vocês um dia desses aí, um trade e tal, que veio uma puta barra de tendência contra e eu estopei quando eu deveria ter comprado. Vocês lembram disso? Um trade que eu estava armadilhado, alto, numa estrutura lateral, veio uma pancada para baixo. Eu falei assim, não era exatamente isso que eu gostaria de fazer, mas como eu ensino isso, eu vou fazer. Eu fui lá, estopei a porra do negócio, ainda virei a mão, fiquei vendido baixo, tomei outro rompimento contra. Vocês lembram disso? Tomei um samba outro dia aí que deu até dó. Por quê? Porque está aqui, é mandatório. Tomou a barra de rompimento muito grande contra, é tendência contra você. Saia fora do trade, estopa. Não importa o que vai acontecer, mesmo que seja clímax e fale e volte, saia do trade. Se for o caso, entra de novo. Agora, se você já adquiriu uma extensa capacidade de gerenciamento, você consegue prever, você tem uma puta habilidade de reponderar cenários, recalcular, refazer, redesenhar a sua equação, você tem contas, tem estrutura, você tem um puta gerenciamento de risco, aí é diferente. Aí você recalcula e faz o que tem que ser feito. Mas caso contrário, moçada, pelo amor de Deus, entrou, tomou a barra de rompimento contra, fechando na máxima ou na mínima, contra você, estopa. Estopa porque vai dar merda.
Então, se for muito grande, você estopa. Se não for muito grande, mas forem 2 ou 3, força. 2 ou 3 barras com bons corpos acontecendo em sequência, produzindo sequência de price action favorável, o que é isso? Força e pressão. Se você entrou, você não quer força e pressão exatamente contra você. Então, não interessa. Estopa. Ah, mas eu já tenho uma puta habilidade de gerenciamento, ponderar, já consigo reestruturar, recalculo muito rápido, consigo prever outros cenários. Puta, e todos eles encaixam no meu tamanho, na minha conta, na forma que eu gerencio. É diferente para você. Eu estou dizendo aqui para uma pessoa que não tem a mais puta ideia e está começando literalmente agora. Então, vai de leve, botou tendência contra qualquer posição, saia fora, porque o Brooks escreve isso no Bar by Bar. Quando você toma uma tendência contra, você está armadilhado. E quando armadilha um lado, o desfecho não é muito legal, normalmente. É ou não é, Gabriel? Você que está lendo essa fase do livro. Quando algum lado armadilha, fudeu. Fudeu. Inclusive, são um dos melhores 3, ele fala, né? Então, quando você entrar e tomar 3 barra média contra, em tendência contra, você está armadilhado. Tá bom? Outra situação em que você pode antecipar. Quando você entra num trade de rompimento, e rompimento pressupõe urgência, desequilíbrio, blá, 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 trade de momento, e você vê uma pausa, doji, small bars, continuidades inside bars, contração de volatilidade depois de movimento expansivo. Sai fora, antecipa o stop, põe no bolso, olha, se for o caso entrar de novo, paga o pedágio. André Machado usa essa expressão, paga o pedágio. Ou entrei num trade, já faz mais de 20 barras que o preço está consolidado e o negócio não anda, o tal do endless pullback. Porra, entrou numa estrutura corretiva aqui, faz 20 barras, tá? Aqui não vai, sai fora. Sai fora, volta dali um tempo. Então, isso tudo, apesar de fazer parte do stop, o stop faz parte do gerenciamento. O gerenciamento serve para você ou alongar ou encurtar, acrescentar ou reduzir a exposição. Então, observa isso. Começou a acontecer esse troço, dá um jeito de sair fora. E se não tiver jeito, estopa mesmo. Sem dó, sem medo, sem ressentimento. Meu, vocês estão entrando pequeno, vocês já aprenderam a escalar, vocês sabem que a gente entra com 1/5, 1/10 da nossa posição, então foda-se. Não faz diferença nenhuma estopar. Estopa, que é melhor. Aí você pensa com calma, reestrutura. Se for o caso, entrar de novo. Nem que for no mesmo preço, mas com outra premissa. De outro jeito, estruturando de outra forma. Estamos combinados com isso? Luiz, eu queria complementar só mais uma coisa aqui, que eu colhi alguns feedbacks aí do pessoal. Eu queria deixar claro uma coisa. Muitas vezes a gente no replay escala, gerencia os trades e dificilmente a gente estopa, assim, né? Tipo, meu, isso aqui tá errado, estopa. Né? Por, talvez, uma experiência e tal. Mas, só para complementar, meu, eu estopo também, cara. Eu acredito que o Luizô também estopa. Todo mundo estopa, é normal, acontece. Meu, tô errado? Estopa. Não precisa deixar levar tudo tua grana embora. Porque eu só tenho receio de, às vezes, a gente nos replays, estudando e fazendo o exercício, às vezes a gente gerencia, a gente Insiste, tenta, né? A gente luta pelo insiste, trade às meu, vezes. Né? não é assim para sempre, né? Se tiver errado, estopa e foda-se. Se tiver que estopar, estopa. O Luizô, a gente estava na mentoria lá em São Paulo, lembra, Luizô, que eu fiz um trade bosta, fiz uma puta cagada, o que eu fiz? Meti o dedo no stop, que se foda. Vou deixar levar meu dinheiro embora? Não sou burro. Tô errado, Exato. estopa. Pô, eu tomo stop Não tem problema direto. nenhum. Tomo stop direto, depois paga o stop, foda-se. O stop está aí para você usar, meu, para você se proteger de você, de catástrofes, de estruturas que não são adequadas, de uma leitura equivocada do contexto, de um trade que estava totalmente ajustado e bem composto e que deu merda, meu. Ou então, cara, simplesmente eu estopei o trade do dólar do Gabriel de 25 pontos, pô, a Raíssa encheu o saco que queria almoçar, ficou de cara feia para mim, enchendo o meu saco. Pô, eu não ia conseguir conduzir o trade com a minha mulher olhando para mim com a cara de fome. Tive que estopar essa bosta, por motivos, inclusive, que não tinha nada a ver com o trade. Estopei a porra do negócio e fui almoçar.
Porque tinha voo, tinha mala. Estopa, meu, não tá legal, não faz, não é exatamente o que você quer. Estopa. Com gain ou com loss. Estopa. Não tem problema nenhum. Nenhum, zero. Por isso a gente opera menos do que a gente pode. Não mais do que... Porque principalmente te dá esse conforto. Se você está operando menos do que você pode, é mais barato ainda tomar a decisão de estopar. Por exemplo, 4, 5 barras pequenas de rompimento. O que é isso? O que são 4 ou 5 barras pequenas de rompimento em sequência? É uma coisa chamada microcanal. A gente viu isso, é forte pra caralho. Meu, se tomar um microcanal contra, pô, vendi, vem um microcanal de alta na minha cara. Você vai operar contra microcanal? Você vai escalar contra microcanal? Você vai escalar contra um canal estreito? Você não opera contra por definição fundamental do método. Estopa. Ou vira e entra a favor da força. Isso você entrou com 1/5 e conseguiu reconhecer, reponderou, reviu, recalculou, consegue fazer, vira com os 4, 5 que estão faltando, ou 10, foda-se, é que você está a favor do movimento. Não luta por coisa idiota, a menos que você tenha uma puta habilidade de previsão, de criar os seus novos cenários, de desenhar as suas novas hipóteses, tenha conta suficiente para tudo isso e não esteja alavancado demais. Combinado? Então, mais alguns exemplos aqui de o que são barras de tendência muito fortes, microcanais, barras médias. Pô, você comprou, tomou 2 doji na cara e um microcanal de queda. Ah, mas tá, é lateral, porque teve um big up. Tá bom, mas você... Entende? Se você consegue ver isso tão rápido e tal, beleza, é uma situação, mas no começo evita, não custa. Mesmo no simulador, faça o certo. Até você ganhar traquejo, ganhar velocidade, ganhar habilidade, porque às vezes essa decisão tem que ser tomada muito rápido. Ó, se eu ver um microcanal desse aqui, você é comprado. Ou você comprou aqui, ó, e toma isso aqui, ó. Você comprou esse comprimento aqui. Aí foi mais 2 ou 3 barras, você botou a projeção, não deu, de repente 20 barras lateral. Meu, compre baixo, sai fora, tchau, ficou lateral, obrigado. Não era isso que eu queria quando eu comprei o rompimento. Vou falar um pouco sobre escalar, mas antes eu vou falar sobre, acho que eu vou falar sobre alvo primeiro. Porque é basicamente a mesma coisa que os stops. Por quê? Porque eu utilizo a estrutura gráfica à minha frente para poder definir pontos de interesse do preço. Para onde é que eu vou? Quando eu compro ou vendo uma posição, aonde eu quero levar o preço? Normalmente eu quero fazer um negócio até algum alvo, até algum magneto, até algum movimento projetado. A gente faz isso o tempo inteiro. Projeta movimento, projeta alvo, projeta força, projeta estrutura. E normalmente essas estruturas, elas realmente são respeitadas porque ali, a gente vendo ou não, existem suportes e resistências relevantes, majoritários para o preço. Portanto, são magnetos, portanto, são alvos. A gente deve buscar levar o preço até algum alvo. Alvo nada mais é do que algum magneto, algum suporte, alguma resistência. E a gente deve levar em consideração que muitos institucionais não operam até que esses suportes e essas resistências sejam atingidas, formando um efeito que a gente chama de vácuo ou clímax, lembra disso? E esses alvos, ou essas projeções, ou esses magnetos, que são, na verdade, suportes e resistências, que muitas vezes são calculados em função da força que o gráfico demonstra naquele instante, também foram estudados no passado, quando a gente viu os principais suportes e resistências do price action, que eu botei aqui para vocês lembrarem. Lembra disso? Quais são os suportes e resistências relevantes? Os horizontais. Pontos de inflexão, ponto de rompimento, sombra muito grande, mínima de barra de alta, em tendência de alta, máxima de barra de baixa, tendência de baixa, mínima de hoje, mínima de ontem, máxima de hoje, máxima de ontem, máxima de semanal, mínimo semanal, maior fechamento de swing anterior, menor fechamento de swing anterior, linha de tendência, linha de canal, linha de triângulo expandido, linha de triângulo convergente, small bar, outside bar, 50% outside, 100% de projeção de lateralidade, 50% de projeção de lateralidade, retração de um terço, retração de um quarto, projeção, extensão, lembra disso? Tudo. Cansou de ver esse troço durante todos esses dias. São lá os alvos dos movimentos. Pô, aí eu entro num trade de rompimento, projeto a barra, estou projetando a intenção da força e vejo que existe uma máxima super relevante de um puta de um swing dos 60. Vou levar até a porra do movimento projetado ou vou tentar sair de uma parte representativa na resistência? Bom, nem precisamos falar sobre isso, né?
Então, observe todos os suportes. A gente precisa saber decore salteado todos os suportes e resistências relevantes do price action. Por quê? Porque na hora de definir o meu alvo, eu vou fazer um comparativo entre a projeção da força, a projeção da amplitude do canal, do triângulo, do que quer que seja, e vou observar todos eles. Pô, tem um negócio que vai muito além de lá, não sei o quê, e, pô, tem que passar pela máxima do dia, a máxima de ontem, a máxima do semanal, a média do CC. Porra! Você acha que vai de uma vez? Pode ser que vá, mas não é o normal, né? O preço vai dar engasgada, o povo realiza, a galera usa a média para entrar, tem institucional que vai montar a posição em cima dessas porra. Então vai mais um pouco, sai de uma parte, leva, vai. Tá? Gerencia o negócio. Tá bom? Então, alvos, na verdade, são estruturas em suportes e resistências. É onde a gente observa o fim dos movimentos. Eu gosto muito de movimento projetado, mas eu observo todos esses caras aqui para ver se eu não estou sendo otimista demais. E o que é que eu posso usar para projetar movimento? De forma assim, quais são os mais comuns? Primeiro, as barras muito fortes de rompimento. Barras muito fortes de sinal. Desde que em contextos excepcionais. As amplitudes das estruturas laterais ou corretivas. Principalmente 50%, 100%. Amplitudes de canal. Triângulos. Wedges. 100% da amplitude medida em função do início de um spike. Para a gente saber onde é o final do channel. Primeira perna, segunda perna, perna 1 igual perna 2, amplitude de swings, amplitude de pernas. Surprise bars, ou as barras de armadilha. E tudo aquilo que a gente vê no business as usual, no nosso dia a dia, que a gente viu durante todo esse tempo. Gaps de projeção, gap de barra. Gap entre as pernas, gap entre os swings. Distância de mínima majoritária até gaps. Ou até estruturas de exaustão. Enfim. Bom, e por último, a porra do scale. O que é escalar? A gente falou disso ontem ou anteontem, não me lembro. É fracionar para uma parcela da exposição a fim de estar, eventualmente, se permitir estar equivocado. E, portanto, à medida que o preço desenvolve, os padrões se confirmam, as hipóteses são validadas ou refutadas, você pode aumentar ou diminuir a sua exposição a fim de que o seu gerenciamento seja efetivo. Legal, lindo. Na teoria é lindo. Mas o grande ponto é, beleza, aonde é que eu faço esse puto desse incremento ou dessa redução de exposição? Em qualquer lugar, de qualquer jeito? Não. A gente já viu algumas alternativas e que são, na minha opinião, as mais relevantes. Por exemplo, em alvos de contraparte. Ou, guess where? Adivinha? Em suportes e resistências relevantes do price action. Então, não é em qualquer lugar que você vai escalar. Você vai escalar em 50% de lateralidade, em projeção de lateralidade, em projeção de barra muito forte. Mas vamos lá. Mesmo que você tenha comprado inicialmente no pior preço possível, ou seja, mesmo que você tenha feito uma puta cagada, se ainda estiver confiante da sua premissa, então esse é o grande segredo de quando e como você escala. Se você tiver feito merda, você só pensa em escalar se você estiver absolutamente confiante da sua premissa. E, principalmente, se o contexto, a localização, o ciclo, a força e a pressão, ou seja, se todas as demais estruturas do price action não forem impeditivas, tanto para você escalar para dentro quanto para fora. E sabe como você sabe disso? Porque não importa o que você faça, você nunca pode oferecer um risco financeiro a um determinado trade que seja maior do que você ofereceria a qualquer outro em qualquer circunstância. Então, se você ou fez merda ou está indo muito bem, e em ambos os casos você tem convicção das suas premissas e pela leitura do fechamento do preço, do movimento do preço, você não deve abandoná-la. Mais do que isso, você não está arriscando dinheiro que você não arriscaria em qualquer outro. E você não tem nenhuma estrutura de price action que diz que é impeditivo, que é impossível, inexequível.
Então, a partir desse instante, você considera escalar. Onde? Principalmente em alvos de contraparte ou resistências e suportes relevantes majoritários do price action. Se não, eventualmente, em um número fixo de pontos, caso você saiba e consiga produzir um gradiente linear, e eu nem vou falar sobre isso neste momento. Número fixo de pontos. Utilizando frequência de mercado, análise de variação, gradiente linear. Esquece essa frase. Vamos para os demais. Em percentuais de correção, por exemplo, 1/3, 2/3, 1/5, 3/4. Com ordens stop acima de boa barra de setup, como, por exemplo, acima de uma boa barra de alta, em uma bandeira de alta em forma de wedge, desde que em bom contexto e em ciclo adequado para isso. Caso contrário, no way. Principalmente se for contra. Para dentro, beleza. Em suportes e resistências formados por sombras de base anteriores, beleza, se não for contra o ciclo também. Após TBTL, se for para dentro, perfeito. Mas o grande ponto, enquanto a sua premissa ainda for válida, verdadeira e eficaz. Entendido isso? Nunca entre em todas as oportunidades, escolha uma ou duas, de preferência levando em consideração múltiplos de tamanhos mínimos de scalp e monitore isso. E aí, aqui está só exemplificando, descrevendo o que a gente faz o tempo todo. Quer dizer, que se você tiver comprado no pior preço possível, escalou acima de uma bandeira de alta em forma de wedge, e o seu preço médio aproxima... Então, aqui, no exemplo aqui, né? Você comprou o pior preço possível, este. Viu uma wedge, comprou aqui, de novo, fez uma escalada aqui para dentro, ou seja, comprei um lote aqui, outro lote aqui, provavelmente o meu médio está aqui na linha roxa. Então, a partir daí, o que você pode fazer? Você pode esperar que o preço vá lá e você saia no break-even ou com uma pequena perda da primeira entrada, com um ganho da segunda entrada e no break-even da estrutura. Você pode antecipar a sua saída se o mercado subir suficientemente para que você empate na primeira e tenha um lucro na segunda. Pode manter a sua posição e seguir segurando um swing até um movimento projetado acima. Na maioria das vezes poderá se decepcionar após tantas barras de correção. Pode sair com uma pequena perda. Enfim, a partir daí você pode gerenciar. Mas note que a compra nesta wedge foi porque você vinha de alta e produziu um fundo. Ou seja, o que aconteceu aqui? E outra, predomínio de dojis, lateralidade de preço e tal. Se não tivesse essa estrutura aqui, tivesse uma correção rasa e breve depois deste spike aqui, tem algum sentido continuar vendendo, por exemplo, caso você estivesse vendido num preço ruim ou tivesse imaginado que pudesse ser um topo duplo? Imagina que você tivesse feito um negócio assim, aí você vende lá e toma um rompimento contra que evolui na forma de um canal estreito. Faz algum sentido você insistir em querer completar lotes, escalar para dentro, esse tipo de coisa? Então, fuja dessas coisas, tá? Se não deu certo, se não tem a premissa que você imaginava, se não faz sentido, não escale nem para dentro e nem para fora. A partir do momento que você decide escalar, observe aonde escalar. Aonde você escala? Em alvos relevantes, em suportes, em resistências, em estruturas de price action que sejam interessantes e desde que o ciclo, o contexto e a localização não tornem essa escalada algo impossível. E a favor dos movimentos? A favor dos movimentos, então, é mais legal ainda, né? Então, você está dentro de um forte rompimento, você pode, à medida que você vai ganhando dinheiro, você pode ir comprando novos fechamentos, comprando abaixo de barra, comprando correção de outside bar, entrando com ordem limitada, imaginando que correções serão minoritárias. Então, qualquer barra de sinal de venda contra um troço desse aqui, provavelmente a correção é minoritária, primeira tentativa de correção, primeira tentativa de vir abaixo de barra depois de forte rompimento em bom contexto, você utiliza para entrar e incrementa a sua posição. Mas, de novo, desde que a premissa seja válida, desde que a hipótese não tenha, a probabilidade não tenha despencado, desde que não tenha estrutura de price action que seja impeditiva, e desde que não seja na cara do suporte ou da resistência. Se você pretende levar além daquilo. Agora, se está na cara do teu alvo e a probabilidade aumenta, aí você já sabe o que fazer.
Então, o que eu preciso fazer para ser bem-sucedido nesse troço? Primeiro, ser proporcional e profissional. Uma boa interpretação, uma boa leitura e uma boa compreensão do contexto, do ciclo, da análise da força, da pressão. Construir um bom trade. O que é um bom trade? Aquele que tem uma equação do trader positivo e satisfaça as premissas fundamentais. Depois que entrei, acompanho, monitoro e gerencio. Gerencio o trade e o meu lote, o meu risco, o tamanho da minha exposição. Mantenho os meus stops adequados, normalmente distantes, para ter um pouco mais de probabilidade. Escalo, se for o caso, e continuo gerenciando. Essa é a chave do sucesso. Não tem segredo. Em tese, é só isso.